Imagine ser acusado de um crime e ter que se jogar com os braços e pés amarrados em um lago para provar a sua inocência. Ou acreditar que a única forma de salvar a sua alma é se chicotear até sangrar. Ou procurar um médico e sair coberto por dezenas de sanguessugas sugando seu sangue. Tudo isso parece ser uma completa loucura, mas durante séculos, essas práticas eram parte da vida de milhões de pessoas. Em épocas marcadas por guerras, epidemias e uma profunda religiosidade, homens e mulheres buscavam respostas para os seus medos, das formas mais extremas e inimagináveis possíveis. Olá, meus caros telespectadores! Hoje nós iremos ver os costumes mais bizarros que um dia foram considerados normais na história da humanidade. Consegue se imaginar sendo acusado de um crime na Inglaterra medieval, onde não existiam perícias, impressões digitais, câmeras ou investigações científicas? Em muitos casos, sequer havia testemunhas confiáveis. E quando a verdade parecia impossível de se descobrir, a justiça recorria a uma autoridade considerada infalível: Deus. Durante séculos, homens e mulheres acusados de roubo, assassinato, heresia ou feitiçaria eram submetidos a um método conhecido como ordalha, ou juízo de Deus. A crença era simples: se o acusado fosse inocente, Deus interviria milagrosamente para protegê-lo. Caso contrário, sua culpa seria revelada diante de toda a comunidade. Um dos casos mais conhecidos em que a sentença da ordalha foi aplicada foi em um camponês inglês do século XI, conhecido como L. Ward. Certo dia, ele invadiu a casa de um vizinho para recuperar uma dívida que acreditava ser sua por direito. No entanto, enquanto revistava a residência, foi surpreendido pelo proprietário e acusado de furto. Edward insistiu em sua inocência, mas na Inglaterra medieval palavras não bastavam. Para provar que dizia a verdade, ele teria que enfrentar uma provação. Tendo seus pés e mãos amarrados por cordas, Edward foi lançado em um lago diante dos olhos atentos da população. O veredito dependia do comportamento de seu próprio corpo. Se afundasse, significaria que a água o havia aceitado e que Deus considerava inocente. Se flutuasse, seria um sinal de rejeição divina. Era uma situação sem saída. Se ele afundasse, havia uma grande chance de morrer afogado antes que pudesse ser resgatado. E mesmo se sobrevivesse, passaria por uma das experiências mais aterrorizantes que um ser humano pode enfrentar: a sensação de quase morrer afogado. Mas se flutuasse, o resultado não era muito melhor, pois seria condenado por um crime que nunca cometeu. Edward acabou flutuando, e o veredito foi imediato. Considerado culpado, ele sofreu uma das punições mais terríveis. Seus olhos foram arrancados e suas genitais foram mutiladas. Para nós, esse tipo de julgamento parece uma mistura de superstição e brutalidade, mas para as pessoas daquela época fazia perfeito sentido, já que a sociedade medieval era profundamente religiosa. Deus estava presente em todos os aspectos da vida cotidiana. As pessoas buscavam respostas divinas em sonhos e presságios, relíquias sagradas e rituais religiosos. Diante dessa visão de mundo, parecia natural que a justiça também recorresse à vontade divina para determinar o que era verdade. Por isso, a água desempenhava um papel tão importante nos julgamentos. Considerada um elemento puro e sagrado, acreditava-se que ela rejeitaria aqueles que carregavam culpa em suas almas. Mas a água não era o único instrumento utilizado nas ordalhas. Outra forma comum de julgamento era a prova de fogo. Nela, o acusado precisava carregar uma barra de ferro em brasa por alguns metros. Depois, sua mão era enfaixada e examinada 3 dias mais tarde. Não importava apenas a queimadura causada pelo ferro, mas a forma como ela cicatrizava. Se a ferida apresentasse uma recuperação considerada saudável, isso era visto como um milagre e uma prova de inocência. Mas se houvesse sinais de infecção ou má cicatrização, entendia-se que Deus havia revelado a culpa do acusado. Mas ao longo dos séculos existiram diversas formas de ordalha. Algumas chegavam a exigir que o acusado retirasse um objeto de um caldeirão de água fervente. Outras obrigavam a caminhar sobre brasas e segurar os braços erguidos durante longos períodos, ou engolir pedaços de pão seco e queijo sem se engasgar. Havia ainda julgamentos por combate, nos quais 2 adversários lutavam, acreditando que Deus concederia a vitória ao inocente. Em todos os tipos diferentes de ordalha, o princípio era o mesmo. O ser humano não tinha condições de descobrir a verdade sozinho.
Apenas Deus conhecia os fatos ocultos e poderia revelar a inocência ou a culpa através de um sinal considerado extraordinário. O medo que essas provações causavam era tão grande que muitas pessoas preferiam confessar os crimes antes mesmo de enfrentá-las. Algumas eram culpadas, outras provavelmente inocentes, mas a perspectiva de ser queimado, afogado ou mutilado parecia pior do que admitir um crime que talvez nunca tivesse cometido. No século XIII, começaram a surgir pelas ruas italianas homens que acreditavam ter encontrado um caminho alternativo para a salvação. Eles caminhavam com mantos ou túnicas simples, de cor escura, com capuz que cobriam o rosto para manter o anonimato e a humildade. Mas, de repente, diante de multidões assustadas e fascinadas, eles retiravam suas túnicas e começavam a açoitar as próprias costas com cordas, chicotes e cintos equipados com pontas cortantes. A cada golpe, o sangue escorria pela pele, e a cada ferida acreditavam estar purificando suas almas. Esses homens ficaram conhecidos como os flagelantes. Para eles, o sofrimento físico não era um castigo, era apenas uma forma de redenção. Acreditando que a humanidade havia se afastado de Deus e que os pecados acumulados estavam provocando desastres, guerras e epidemias. E somente através da dor voluntária seria possível alcançar o perdão divino. E, ao os ferirem publicamente, acreditavam estar compartilhando do sofrimento de Jesus Cristo durante a crucificação. Quanto maior a dor suportada, maior seria a demonstração de fé. Muitos desses grupos percorriam cidades inteiras durante 33 dias consecutivos, um número simbólico representando a idade que Cristo teria ao morrer. E por onde passavam, atraíam multidões. Mas o movimento ganharia ainda mais força, principalmente durante um dos períodos mais sombrios da história. Em 1347, a Europa foi atingida pela peste negra. A doença espalhou-se com uma velocidade aterrorizante. Em poucas décadas, matou milhões de pessoas e destruiu comunidades inteiras. E naquela época, ninguém compreendia a verdadeira causa da epidemia, e sem conhecimento sobre bactérias ou contaminações, muitos concluíram que a peste negra era um castigo enviado por Deus. Foi então que os flagelantes reapareceram com ainda mais intensidade. Convencidos de que a humanidade precisava expiar os seus pecados, milhares de pessoas passaram a participar dos flagelos, ao ponto de cidades inteiras assistirem aqueles homens caminhando pelas ruas enquanto golpeavam os próprios corpos até sangrarem. Para muitos desesperados, eles ofereciam algo que os médicos, governantes e sacerdotes não podiam: uma explicação para tal sofrimento que sofriam e uma esperança de salvação. No entanto, a Igreja Católica observava o movimento com crescente preocupação. Embora a penitência fosse uma prática aceita dentro do cristianismo, os flagelantes levavam essa ideia a extremos perigosos. Muitos dos seus líderes afirmavam que a autoflagelação era suficiente para garantir o perdão dos pecados, tornando desnecessário os sacramentos e a própria autoridade da Igreja. Na prática, eles criaram um caminho alternativo à salvação, e isso colocava em risco o poder religioso estabelecido na época. Por essa razão, a Igreja condenou oficialmente o movimento, classificando suas práticas como contrárias à verdadeira fé cristã. Ganhar a vida entrando em um pântano cheio de vermes sugadores de sangue não era uma tarefa fácil, mas podia ser muito lucrativa entre meados do século XIX. Mas havia um pequeno problema. Era necessário usar as próprias pernas como isca para capturar essas pequenas criaturas. Durante o século XIX, milhares de pessoas na Europa faziam exatamente isso. Tudo por causa de uma das maiores obsessões da história da medicina, a sanguessuga. Entre todos os métodos de tratamento já utilizados pela humanidade, poucos alcançaram tanta popularidade quanto a sangria terapêutica. Sua origem vem do Antigo Egito, onde a retirada de sangue possui um caráter ritualístico e religioso. Com o passar dos séculos, a prática foi incorporada à medicina e passou a ser vista como um tratamento legítimo para inúmeras doenças. A ideia era simples. Médicos acreditavam que muitas enfermidades eram causadas pelo excesso de sangue ou pelo desequilíbrio dos fluidos do corpo. Se esse era o problema, então a solução parecia óbvia: remover parte do sangue do paciente. E ninguém fazia isso melhor do que uma sanguessuga.
Esses pequenos anélios habitavam lagoas, rios lentos, represas e áreas alagadas. E, ao encontrar uma vítima, fixavam-se a sua pele por meio de suas ventosas e começavam a se alimentar. Cada uma podia extrair entre 10 e 15 mililitros de sangue. Além disso, sua saliva continha substâncias que impediam a coagulação, fazendo com que o sangramento continuasse mesmo depois que o animal se soltasse. E para os médicos daquela época, aquilo parecia quase que milagroso. E o resultado foi a explosão na demanda do animal. Hospitais, clínicas e médicos particulares passaram a utilizar milhões de sanguessugas todos os anos, se tornando tão popular ao ponto que o comércio desse animal se transformou em um dos negócios mais lucrativos da Europa. Mas para vendê-las, alguém precisava capturá-las, e esse trabalho estava entre os mais difíceis e perigosos da época. Os coletores de sanguessugas eram geralmente pessoas muito pobres, frequentemente mulheres que dependiam dessa atividade para sobreviver. Todos os dias, elas entravam em rios, lagos e pântanos utilizando suas próprias pernas como isca, permanecendo em pé dentro da água muitas vezes por longos períodos de tempo, esperando que as sanguessugas se fixassem em suas pernas. E cerca de 20 minutos após que elas se agarraram à perna dos coletores, é que elas estavam inchadas e pesadas, tornando-se mais fácil remover e armazenar. Ao final de um dia de trabalho, algumas pessoas haviam perdido uma quantidade significativa de sangue, e muitas acabavam adoecendo, e outras sofriam infecções graves causadas pela exposição das feridas abertas à água contaminada. Tudo isso para abastecer uma indústria médica que parecia insaciável. Por décadas, médicos receitaram sanguessugas para praticamente qualquer problema. Dores de cabeça, febres, inflamações, doenças respiratórias, problemas digestivos e até transtornos mentais podiam resultar na aplicação de dezenas desses animais sobre o corpo do paciente. Hoje sabemos que a maioria desses tratamentos possui pouca ou nenhuma eficácia. Mas existe uma reviravolta surpreendente nessa história. As sanguessugas nunca desapareceram completamente na medicina. No século XXI, elas ainda são utilizadas em situações muito específicas, especialmente em cirurgias reconstrutivas. Sua capacidade de remover sangue acumulado e melhorar a circulação em tecidos recém-operados pode ajudar a salvar parte do corpo reimplantadas. Essas são apenas algumas das bizarrices consideradas normais na antiguidade. Mas será que coisas consideradas normais nos dias de hoje serão vistas como completamente bizarras pelas pessoas que viverão daqui a centenas de anos? Se gostou desse vídeo, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal para mais vídeos como este.